Hoje a gente vai ter aqui esse bate-papo com o Chico. Cláudio Assis não vai poder vir porque ele está agora em Belo Jardim, ainda terminando o filme, o Big Jato, que é o filme que a gente vai falar hoje. Você falou com ele hoje, não deu para... Ele tá filmando ainda, estava ontem filmando e hoje de manhã ainda estava tentando vir, mas ligamos para ele há pouco, ele ainda estava em Belo Jardim, ou seja, ele não vai chegar. Então, a gente vai conversar hoje com o Chico Sá, né, que é jornalista e escritor, mas ele também é ator, né? Chico atuou em alguns filmes. Mas sempre no papel de mim mesmo, assim, um cara na noite, largado e tal. E filme de amigo me chama para me colocar, o próprio Cláudio Assis, né? Foi Beto Brant, não foi? No filme Crime Delicado. Crime Delicado, que é baseado num livro do Sérgio Santana, num conto do Sérgio Santana. E o Cheiro do Ralo, de Heitor Dália, também. Que aí é obra, foi um pouco pelo Heitor e um pouco pelo Lourenço Mutarelli, que está por aqui, que é o autor do livro, adaptado. Ele também é um cara que pode colaborar muito nessa nossa tarde aqui. E eu fiz também fiz muita ponta em filme de amigo, assim, clipe e filme de amigo. Mas sempre eu quase numa posição de mim mesmo, assim, sabe? Pois é, nesse Cheiro do Ralo, a sua primeira fala é falando do cheiro ruim. Eu digo, já é o prenúncio do Big Jato, não é que mas já está chegando. O Lourenço... o livro se parece muito nesse sentido de ser um livro sobre cheiro, sobre mau cheiro, no caso, né? Mas aí o Lourenço, na hora, que era ator também, que aí deve ser mais uma loucura, você ter o livro adaptado e você ser o personagem. A loucura que o Lourenço Mutarelli viveu é infinitamente maior do que qualquer um outro, né? Mas aí na minha fala, o Lourenço tinha o roteiro, obviamente, mas ele disse, não, vai aí e fala uma coisa tua dentro desse universo. Aí eu criei ali o texto, também foi de improviso, porque eu conhecia muito o livro também, facilitava. Eu vou te perguntar inicialmente, Chico, antes de você começar a falar as outras coisas que você se pautou para isso, para você me contar um pouco dessa tua relação do livro, do Big Jato, né, e esse filme que Cláudio Assis está fazendo, ainda hoje fazendo, né, dessa adaptação. Mas antes disso, que você fale um pouco sobre literatura, memória e cinema, porque esse teu livro também é memória, não é? São as suas memórias, se você pudesse falar um pouco dessa relação. Sim, agora boa tarde para valer, valendo, está começando. Obrigado pela presença de todos. O livro... Ele já é muito cinema, assim, já é muito contaminado pelo cinema, porque minhas duas taras são cinema e literatura, digamos, as taras mais evidentes, além daquelas cometidas sob o calor do álcool, etc. Mas as taras sóbrias são cinema e literatura, né? Então, o próprio livro já tem muito, como se passa nos anos 70, tem muito a história... Tem muito o cinema do interior como personagem, o cinema de rua. Ele influencia muito os viventes todos do livro, os personagens todos. Ao ver um Sansão e Dalila, você já é outro homem. Então tem muito, mais precisamente, o Cine Plaza e o Cine Eldorado, que foram as duas casas que eu mais visitei na adolescência, ainda em Juazeiro. Às vezes encontrava até o Sidney Rocha, que está por aqui. Na Rua Santa Luzia, o Eldorado. E o Plaza era onde mesmo, Sidney, sabe? Lembra? Qual é aquela rua? Clóvis Bevilacqua. Ô, memória da porra. Sidney, seu celular está aqui na minha bolsa, se você estiver preocupado. Tá? Então, o cinema já é muito influenciado na cabeça dos personagens, está muito firme na cabeça dos personagens. E também como uma coisa como a presença do mundo naquele vilarejo lá que chama Peixe de Pedra, que é onde se passa o livro. A forma que o mundo chegava era através do cinema. E das invenções, no gerais, da época. Tem a primeira máquina de sorvete, o primeiro filme. Então, o mundo chegava... principalmente a partir do cinema. O mundo americano, o mundo das divas, o mundo das aventuras. Eu falei Sansão e Dalila porque foi o primeiro filme que eu vi. E eu amo até hoje, tenho um amor além da conta por esse filme, por isso.
Então, o cinema está muito no livro influenciando os personagens, muito como personagem mesmo, como história história que muda as pessoas no livro. Então, já tem isso muito de cinema. E tem outra influência direta do Cláudio, que é... Eu fiz essa não negociação para ele filmar, porque fazer negócio com o Cláudio Assis é um não negócio, né? Um não contrato, não tudo. E exatamente só foi feito por ele porque eu não queria dinheiro, eu não queria nada. Eu não queria que fosse alguém filmasse que tivesse uma extrema relação de afeto e de longa convivência comigo. Então, não se conversou de dinheiro, ele pegou e filmou, levou. Não tem nada assinado, nada... Foi nessa extrema confiança. E ele influenciou muito, porque eu caí na besteira de contar a história antes de eu terminar o livro para ele. Foi quando ele disse, não, vou filmar isso aí, acaba logo que eu vou filmar esse negócio. Mas ele acabou começando a fazer o filme no meu livro. Ele já queria interferir no meu livro, com aquela ignorância santa dele. Eu digo que ignorância também pode ser considerado iluminação, as palavras têm esse mesmo peso nesse caso. E ele começou a dizer, não, acaba assim, porra, não sei o quê, barará. Eu digo, não, depois você mexe lá, aí você faz o que você quiser lá, mas agora não. Porque ele ficava mudando o meu livro, porque ele sabia, conhecia personagem a personagem, e o cenário, como se passava, as ações, então ele ficava mudando tudo. É tanto que o filme tem o final que ele queria. Graças a Deus, né, que não é no meu livro. No filme ele botou o final que eu acho melhor do que o final do livro. Ele tinha razão, assim, passado e visto e vendo sendo filmado, eu achei que ele foi melhor narrador do que eu. No acerto de fechar a narrativa numa hora mais apropriada do que eu me estiquei para um negócio que não dizia nada. Assim, mas quero que vocês leiam, tá? E vejam o filme, comprem a camisa, façam tudo. Mas ele influenciou antes do livro ser pronto. Eu tentava fugir da influência dele, porque a gente conversava toda semana sobre o que eu estava fazendo, porque ele já estava... Ele já tinha decidido que era o próximo filme dele, então ele já estava dentro da história. E talvez eu tenha cometido algumas coisas para o lado bom, também por essa influência. Já tinha já era uma coisa, o que as pessoas leem e dizem, é muito cinematográfico, já era um pouco isso. Já era muito de imagens, mesmo eu tendo começado sem saber que ia ter filme nada, mas no final acabou influenciando isso. Isso é que eu ia te perguntar, porque esse filme teve 2 roteiristas, né? Hilton só fez o roteiro para filmagem mesmo, mas foi Hilton Ana Carolina Francisco que fez o roteiro inicial, que é assistente também. Ana Francisco, Ana Francisco. Que trabalha com o Hilton. Hilton geralmente toma muito conta dos roteiros dele nos filmes, vai para o set de filmagem para ver se Cláudio não está ou os outros diretores não estão saindo do roteiro. Mas como foi a tua relação com o roteiro? Não é tanto o roteiro inicial de Ana Carolina quanto o roteiro de filmagem. Se você como autor do livro, né? Porque geralmente quando se faz adaptação tem até uma cláusula legal do direito de inspeção do autor, mas isso a lei são para os inimigos. Não, e aí é para gente séria, né? A gente não teve contrato, não teve nada, letra, nada. Nossa, não se conversou. Vou filmar, vai filmar. Então, como é que foi não isso? Tem Você acompanhou esse roteiro? Como foi essa sua relação? Não, eu procurei, eu queria que ele fizesse a viagem que um leitor faz, o filme que o leitor faz na cabeça. Ler é filmar de alguma forma, né? Ler é filmar, você bota um personagem em pé quando você lê uma coisa, você avista o bicho ali na tua frente, você tem as sensações E eu queria que eu passasse o mais longe possível disso por essa história, para ele ter a leitura dele. Claro que é infinitamente fácil quando você tem uma confiança total no diretor, né? E no Hilton Lacerda. A minha única exigência era que Hilton fizesse isso no final, assim, porque Hilton estava cheio de coisa para fazer e talvez a única coisa que eu fizesse com que eu impedisse de Cláudio filmar seria não ter o dedo de Hilton. Hilton era a pessoa de mais extrema confiança entre os dois doidos. Um doido na ponta, outro doido na outra ponta. E Hilton é doido também, mas Hilton tem juízo.
Ele sabe, eu tinha muita confiança eu leio o roteiro de Hilton como um livro, assim, eu leio roteiro a roteiro de Hilton como obra, como uma coisa que não precisa de filme. Então, a única exigência minha era que Hilton Lacerda desse, mesmo começando com a Ana Francisco, era que Hilton, que passasse no crivo de Hilton Lacerda, que ele desse a conchambrada final. E há uma mudança, assim, a Ana fez um belo roteiro, mas Hilton entra e bota coisa, facilita a vida de todo mundo. Ele viu o filme, ele conhece o jeito de Cláudio filmar, o método Cláudio Assis, que é o mesmo do Hector Studio. O método Cláudio Assis é assim, vai e faz uma muganga, é o teste dele para o ator. Ele testando os atores assim, fica aí, faz uma muganga na minha frente. Aí, esse o método da praticidade total de Cláudio Assis, que é um grande desobediente a roteiros. Ele é conhecido... Por isso que Hilton vai tomar conta. Não, ele só obedece a Hilton Lacerda. E Hilton vai no set e diz assim não. Então, eu tive a experiência também de estar dentro do set, mas eu não dava uma palavra. Hora nenhuma, pitaco nenhum. Eu tomava só o susto de ver, que é um belo susto, de ver o que tu escreveu, de ver o personagem, além você já tem um personagem na cabeça quando você lê um livro, de ver na tua frente ali, fazendo a munganga na minha frente. Então, essa é uma sensação incrível. É uma recriação do mundo linda, você vê ali na tua frente, a coisa que você escreveu. E você sabe que a gente tem um amor por um personagem, por mais que diga, não, são todos ali, eu botei no livro, mas a gente tem uma predileção por alguns personagens num romance, assim. E o melhor de ver o set, de ver a filmagem, foi a confirmação do meu amor pelo tio doidão bitomaníaco, e não pelo que seria o meu pai no livro. Ao ver o Matheus ali, fazendo o tio louco lá numa emissora de rádio, do interior, filmou em Pesqueira, aquilo foi a confirmação do meu amor por um personagem. E eu passei a desprezar cruelmente os outros personagens, no caso, o outro personagem principal, que seria uma ideia do meu pai. Os dois foram feitos por Matheus, né? Ele fez os dois, porque os dois são gêmeos, são a mesma pessoa, só que um fosse botar naquela coisa dos argumentos americanos de escrever em 5 linhas, o livro seria a história de um menino criado, um menino em formação, criado entre um tio maluco, bitomaníaco, delirante, dionisíaco, entregue à poesia, e um pai fundamentalista naquela religião dele, ligado à ordem dos penitentes, que é a ordem que se autossacrifica, um pai mais pro beato maluco do sertão, mas só acredita no valor do trabalho, só acredita no próprio suor e mais nada. Então esse menino cresce dentro desses dois universos aí, uma hora pende para um lado, outra hora pende para o outro, e ele fica, o drama da história esse. E isso tudo não num cenário nada asséptico, nada limpinho, que eles ganham a vida com a merda, né? Eles ganham, o Big Jato é o nome do carro do limpa-fossas do pai desse menino. Eles ganham a vida limpando a sujeira da humanidade. Tanto que o velho, ele tem sempre ele tem que fica implícito ao longo da leitura, ele tem sempre a obsessão, a loucura de achar que ele está limpando a sujeira do mundo mesmo, não só a merda lá da pequena vila. Ele tem isso no inconsciente, assim, que está limpando a merda do universo, que está fazendo um bom serviço para a humanidade. Então, em resumo, a história é a história desse menino no meio desses dois malucos e com muita merda no nariz. Tanto que ele se arromba muito no amor, porque... Imagina, quem quer namorar um menino que cuida de merda o dia todo, né? Que vive. Então ele vai crescendo na cidade e ele nota que as mulheres fogem dele. Mal apertam a mão, mal não sei o que. Então ele vive o primeiro amor dele no meio dessa história, e ele começa a atribuir mesmo a rejeição dele, além de ser muito feio, evidentemente, e
não é feio, sabe, não tem um jeito de se colocar no mundo, é meio destreinado da vida, meio aquele menino errado, sabe, que não sabe onde está direito. Mas ele atribui toda a desgraça dele ao fato de lidar com a merda. Como essa menina vai me querer se eu... Aí um dia, ele se livra um pouco da merda, porque ele acha que se afastando do pai vai passar a atrair mais isso aqui. Só que o pai adoece, ele tem que voltar exatamente no dia que ele que poderia rolar alguma história nesse primeiro amor, ele estoura a fossa da casa da menina e ele tem que fazer o serviço lá. Aí o que restava a ele era começar a admirar esteticamente o cocôzinho dela como ele no meio daquela merda toda, ele visualiza o dela, ele acha, não, esse é o dela e como eu amo isso. Então ele passa, era o que restava, porque nada rolou, né, entre o coitado e ela. E esse é um filme afeto, e muito afetuoso, É. de um amigo para outro Sim, amigo. sim, sim. Né? É um filme diferente na carreira de Cláudio também. Além dele ter mudado a equipe, o fotógrafo, a primeira vez que ele filmou sem Valtinho, né? Que foi um sofrimento, porque a relação dele com o Walter Carvalho é muito... E aí ficou o Walter sofrendo por um lado porque não ia filmar, Claudão dizendo, não, tem que fazer, já que ele não pode mesmo, vamos fazer com outro, não sei o quê, mas sofrendo também por não ter... Então teve isso na largada. Depois foi lindo e tudo, mas havia também essa coisa do afeto, essa loucura entre os dois. E aí o filho dele, Francisco, faz você pequeno, né? Numa passagem de tempo tem vários... o menino está em várias idades, em várias coisas, e são vários Franciscos aí. E o filho do Cláudio, que é meu afilhado, mesmo eu sendo o padrinho mais desleixado do mundo, eu devo muito nesse apadrinhamento eu estou muito em dívida, sabe? Tanto toda vez que eu vejo o Francisco, eu fico sentindo culpado, porque acho que padrinho tem um sentido bonito em ser padrinho do menino, né? De estar mais perto, conversar com ele, ter uma proximidade aí. E com o Francisco eu não tenho tanto. Mas o filme também me levou para estar mais perto dele. Assim, comecei a ficar mais perto depois dessa passagem que ele faz. Mas o menino tem várias idades. Terminou com o ator que fez o filme de Tião e Nara, né, de Alagoas, foi quem fez sim. Adolescente, né? Mas e como que... Agora, essa ideia, você falou num ponto, essa coisa de Cláudio, de ser, está todo mundo meio... O que saiu na imprensa até agora foi dizendo, não, finalmente um filme poético de Cláudio Assis. Eu acho os outros filmes dele poéticos, infinitamente poéticos. E eu não gosto dessa carga de eu ser responsável por alguma poesia em Cláudio Assis, entendeu? Porque eu acho que ele já é a poesia de verdade. Os filmes dele já são extremamente poéticos. Talvez esse, por ter um pouco de infância, digamos que tem mais lirismo, tem um lirismo todo, mas eu acho os filmes de Cláudio Assis poéticos, mesmo com o tema. E ele ficou meio, assim, começou a ser uma tiração de onda, uma greia, assim, dentro da filmagem, que era aquela coisa, e ele, também com esse conflito na cabeça, dizer, será que eu estou sendo poético demais ou não, sabe? Será que eu não estou sendo Cláudio Assis? Será que eu estou cedendo demais o que se convenciona chamar de poesia, como se fosse uma coisa mais derramada, e não a poesia de verdade? Então, acho que ficou muito na cabeça dele, até que uma hora ele não aguenta. Na hora que o menino vai ter se iniciar carnalmente, ter a conjunção carnal, que o menino vai ter sua primeira trepada, digamos assim, ele vê que eu tentei uma metáfora, mas não consegui. Algo bíblico. Abel Menezes podia ter resolvido isso por mim, com muita elegância, mas não me ajudou, Abel. Então, na hora da iniciação sexual do menino, eu acho que ele estava tão preso ao que se convencionou dentro do filme, se chamar da poesia de Cláudio Assis, que na hora da iniciação aí vira cabaré mesmo. Aí é lindo a coisa. Acho que foi a hora que
porque ele foi mais Cláudio Assis de novo, sabe? No sentido do que a gente acostumou a atribuir a Cláudio Assis. Mas o último filme dele, O Febre do Rato, também tinha muita poesia. É, não, até o mantra lá do filme é agora é poesia. Mas é legal isso, assim, porque eu acho que eu acho que ele é poeta o tempo inteiro, mas ele se preocupa com isso, de estar em busca da poesia. Eu acho que ele já foi desde o primeiro filme, o cara que filmou Carlos Pena Filho, ele tem um curta lindíssimo chamado Soneto do Desmantelo Blue, que é um filmaço, é um curta, mas é um filmaço. Então, é de 93 esse 90, curta. Dos anos 90. Foi a única, eu acho que, o único filme, fora esse agora, que de Cláudio fez relacionado também à literatura, um poeta. Que é uma viagem poética, assim, a viagem não é uma adaptação, mas é uma viagem em cima da obra de Carlos Pena Filho. A partir do poema, então, por não poder pintar de azul as ruas, pintei eu mesmo os meus sapatos, etc, etc. E é lindo o filme, e é completa poesia. Então, ele já fez isso, a poesia. Não tem obrigação nenhuma de ser poético comigo. O personagem louco que foi feito por Macalé, né, no filme O Príncipe Ribamar, da Beira Fresca, parece que no roteiro ele ganhou uma vida maior do que no filme, e foi isso mesmo, Chico? Não, ele já era... Assim, tem uns personagens, na leitura de Cláudio, na leitura inicial, ele dizia, várias observações boas, aliás, as mulheres estão muito... As mulheres são pouco cinematográficas, no sentido de... são muito fortes para o leitor, e talvez para visualizar no cinema a mulher que seria minha mãe, as meninas desse cabaré da iniciação, elas são muito metafísicas demais, reflexivas demais, ou então silenciosas, porque imagina como uma sertaneja guardada e debaixo daquele machismo todo, é uma pessoa com poucas palavras, é uma pessoa com pouca ação. E no livro eu reforço muito a história do que seria minha mãe. Ela está naquele canto dela, um canto misterioso, calado, assim que ela é muito vista só a sombra, com o candeeiro à noite, a sombra dela, a sombra do cabelão na parede. Ela é vista assim, não foi nenhum propósito de nisso estar uma submissão, de estar a questão do mando, nada patriarcal, não teve nada disso, era apenas descrevendo parecido com o mundo que eu vivi. Então é muito aquelas refeições silenciosas do meu pai chegar e bota aquele prato quente ali com a pimenta de lado, ele comer suando e chorando de tanta pimenta que ele comia, e diante do silêncio total, só a sombra do candeeiro, a parte que é cinematográfica, porque o livro tem muita sombra, tem muito o que reflete o cabelo de um na parede, uma coisa assim. Isso já era cinematográfico, assim, digamos, já era muito roteirizável. Mas é uma mulher de silêncio, não é uma mulher que sai cometendo loucuras, como talvez Cláudio gostasse inicialmente. Sabe? É um guardado, é um negócio pesado, é assombroso. Então a primeira observação era disso, as mulheres estão muito quietas nesse teu livro. E aí talvez nisso tenha uma mudança significativa e boa, ao meu ver, no cinema. As mulheres ganham mais uma história do que... Porque lendo essa personagem, que seria minha mãe, você viaja, você entra naquele silêncio dela e tem uma coisa bonita no silêncio dela, naquela coisa de poucas palavras, de uma mulher que fechava as brechas de todas as portas, porque ela tinha uma raiva do vento. Ela achava que o vento significava doença, trazer coisas para um lugar que está quieto. O vento representava, na cabeça dela, um redemoinho muito maluco. Então, tem esses detalhes que vão compondo ela, assim, o personagem, sabe? Esse medo do vento, o ódio absurdo, junto com o amor ao que seria o meu pai, aquela coisa calada. Ele também, na hora... Aí, eles não se dizem nada quase nunca um para o outro. É sempre... Fala para a parede, ou fala para o filho, ou fala para o mato, ou fala, essa mulher não sei o quê, sol.
ele blasfema o tempo inteiro, mesmo quando é dirigido a ela, mas é olhando lá para outra coisa. Nunca se dirigem, nunca se olham, né? Não tem troca de carinho, nada, nunca, aquela coisa. Tem um amor da porra, isso é um amor da porra, mas é nessa linguagem o amor. Não tem com os filhos também, é uma relação de amor, mas um amor distante. Então tem essa sutileza do livro que eu me espantei como o Cláudio conseguiu botar. Nas cenas mais difíceis, que são essas cenas, as interiores, a família na casa, a família toda junta. Menino que só o cão e esse silêncio. E ele arrumou isso de uma forma incrível, ao meu ver. Assim. Mas vocês trabalharam na construção desses personagens juntos, porque, bom, a amizade, o afeto de vocês, isso ajuda muito isso. Eu lembro de, Sim. Por exemplo, Raquel de Queiroz detestou o que a Globo fez, né, da obra dela, disse, não, o personagem não era aquilo, eu não pensei naquela personagem daquela forma. Eu dei mais sorte de ser Cláudio Assis e não ser a Globo, né? Pois é, o afeto, né, e a proximidade, porque com a Globo você faz imediatamente um contrato que você abre mão do direito de inspeção e que o roteirista tem total liberdade de fazer tudo, e há esse ato. No caso desse ser um filme afeto, um filme de homenagem entre amigos, vocês trabalharam juntos também nesse roteiro e nessa construção dos personagens, né? O trabalho sem ser trabalho, assim, nunca sentamos para vamos falar sobre o filme, mas estávamos com o filme o tempo todo. Havia essa coisa que eu falei do personagem feminino, das personagens femininas, isso foi conversado, mas nunca assim de precisamos falar sobre isso para acertar não sei o quê. Foram as conversas das amizades, né, que vão formando uma coisa ali. Quando ele vai filmar, tem todas as conversas na cabeça dele e na minha, então, mas nunca foi não teve uma reunião, graças a Deus. Teve muito bar e pouco comunismo de reunião. Só teve comunismo de bar. Mas ele ficava o tempo inteiro, vou te lascar, viu? Tu vai te arrombar com esse filme. Vou acabar com a tua vida, porque eu vou fazer um filme totalmente diferente e tu é que vai pagar essa cota, não sei o quê. Ficava o tempo inteiro com essas... Que é um tom de trabalho dele, que é a provocação permanente e tal. Mas foi um negócio que eu fiz no escuro porque era ele, porque era Hilton, por conta desse envolvimento, né? Foi um negócio sem contrato, sem nada, sem dinheiro, tomara que não dê nada mesmo também, porque fica melhor que manter a amizade. Mas foi nessa circunstância, foi sobretudo uma história de afeto, né? E o que vai estar na tela vai ser resultado dessa história. E você já viu algumas imagens? Karen Harley, né, que está montando. Karen tá montando. Você já viu algumas sequências prontas? Não, ele ficava me chamando lá no Rio todo tarde e eu evitando. Já com certo... Eu só quero ver quando no papoco, no susto na tela. Que é o que eu costumo fazer. No Febre do Rato, que eu fiz o argumento do... o argumento do Febre do Rato é meu, assim, que é a partir de um grupo... de poetas do qual participava e tal, o argumento inicial é meu, e ele ficava querendo me botar mais para dentro do roteiro e também que eu fosse ver as coisas. E hora nenhuma, eu prefiro sempre ver no susto, na tela, na pré-estreia, lá no festival, tomara que seja Brasília, que eu gosto muito, e eu gosto de ver na hora lá. É muito esquisito, porque né? Senão eu vou... Ver pedaços ficar na cabeça, podia ser assim, podia ser não sei o quê. Não, deixa o bicho pronto e... Já dentro dessa confiança também, da não interferência no... Eu acho que as conversas são parte do roteiro, as conversas viraram um pouco roteiro, essas conversas totalmente informais e esculhambadas. Mas eu não queria, hora nenhuma, botar a mão mais forte. Se fosse um contrato de gente séria, um negócio de verdade, assim, eu digo no mundo comercial, aí sim eu ia ser mais atento, eu ia saber o que eu estava assinando, eu ia saber o risco que eu ia correr, aí eu estaria acompanhando o processo todo. Mas nesse é uma beleza no escuro, assim, é uma beleza no escuro e vamos embora.
Você sabe que eu estava na comissão do Ministério da Cultura que aprovou esse projeto no BO, né, do baixo orçamento. E tinha algumas pessoas, outras pessoas na comissão que diziam, mas olha, esse já é o 4º filme de Cláudia Assis, BO não é para isso, é para primeiro, segundo filme. Eu disse, isso não está no edital. E gostei muito do roteiro e lutei muito por esse roteiro. E aí disseram, olha, Cláudia Assis está dizendo para todo mundo aí que já tem o dinheiro e que não precisa desse dinheiro do MINC. Eu disse, mas vocês não conhecem Cláudia Assis. Isso é porque ele fala mesmo assim. Aí, quando chegou no pitch, a primeira pergunta que eu fiz para ele e Júlia, eu disse, olha, estão dizendo que se vocês ganharem, não vão querer o dinheiro aqui do meu. É isso mesmo, é verdade, porque a gente vai resolver isso hoje aqui. Disse, de jeito nenhum, eu preciso do dinheiro e vamos fazer o filme com esse dinheiro. Júlia disse que sabia fazer o filme e tal. Ganhou, né, foi muita coisa ali de... Mas o filme ganhou, a maioria da comissão. Aí, uma semana depois, eu leio no jornal, Cláudia Assis abre mão do dinheiro, diz que não precisa do dinheiro do MINC. Eu disse, caramba, vão comer meu fígado. Aí eu liguei para eles, Claudão, o que é que você fez? Ele disse, não, porque o MINC está dizendo isso, aquilo, outro, não sei o que, uma confusão danada. Mas aí ligaram para mim e disseram, olha, tá vendo, o rei deu botar o dinheiro nesse filme de Pernambuco e não quer o dinheiro. E aí depois ele voltou atrás, quer o dinheiro para fazer o filme, que ele é doido, mas não é doido de recusar 1.200.000, não, né? Não é tão doido assim também, não, nesse sentido. Não, todo dia era uma polêmica desse. E eu fazia questão também de não acompanhar isso, porque ele dizia, vou dizer no jornal para não sei o que, que não quero esse dinheiro, não sei o que. Eu digo, tá bom, Claudão, vai lá. Assim, eu também não entrei na novela, não entrei nesse drama da história do dinheiro também, sabe, para não... Mas todo dia eu me amanhecia com uma ideia diferente para falar sobre... Na verdade, tudo isso é uma forma dele dar um recado político, assim, é um discurso. Dizer que não quer o dinheiro em alguma hora, você está mandando um recado, você está dizendo uma coisa, né? Tem que ser lido como um discurso político. Porque Cláudio dos meninos aqui do cinema, ele é o mais político, assim. Ele é o mais que pontua um discurso ao apresentar os filmes dele. Além do cinema dele ser um belo de um discurso político, ele está sempre... Ele faz questão de deixar muito firme a maneira dele... Esse recado político. E um recado bem importante, né, porque ele questionava não poder, e é uma regra burocrática que não precisa, de não poder acumular dinheiro da União com o Estado. Isso é uma imbecilidade. E ele foi um recado político assim, bem importante. Mas... se não desobedece determinadas regras dos manuais, etc., não se faz nada na vida, né? Tem que alguém quebrar esse negócio. E como ele diz, então agora me prenda. Imagina chegar um camburão dentro de um set de cinema para levar o homem. Ali no acontecimento. Primeiro, eu tenho pena desses coitados desses soldados que iam fazer uma missão dessa, né? É melhor cuidar da população do que prender Cláudia Assis. Ô Chico, e que ideia que você faz do cinema Vladimir hoje? também não deixaria não, né, Vladimir? Que ideia que você faz do cinema hoje? Que adaptações você acha que foram muito boas da literatura para o cinema e outras que também não deram certo? Eu acho que a gente dá muita sorte no Brasil de adaptações, né? Pega Vidas Secas, você já começa com estrondo, né? Já bastava Vidas Secas para tá ganho, né, essa questão no Brasil, né? Porque a cena da morte do papagaio talvez seja das coisas mais bonita do universo, né? Então ali já ganha. Eu acho que falta um pouco, o coitado de Machado de Assis é que não se dá muito bem nesse negócio. Com Júlio Bersani, ele começou a melhorar de vida um pouquinho, mas ainda falta, acho que... Mas também é uma obra tão grande, né? Uma literatura tão forte, cada palavra ali tem um peso tão grande que eu não sei... fica arriscado para o cinema entrar num negócio daquele, né? É uma brincadeira muito pesada para o cinema entrar numa coisa daquela, né? Cada palavra de Machado de Assis, Mas eu acho que talvez o que ainda falte fazer uma grande história. Mas de adaptação eu gosto também muito do João Ubaldo, do Sargento Getúlio, do Hermano Pena. Não é porque ele é do Crato, não, mas é porque também ele é do Crato. Mas é uma adaptação muito feliz, assim. É o livro que eu mais gosto do João Ubaldo também. Acho que é o livro mais enxuto, incrível dele ali. E também é uma grande adaptação, né? Macunaíma, Joaquim Pedro de Andrade, que é a adaptação mais feliz do mundo do que Macunaíma, né? Adaptação genial, né? Maravilhosa.
Aí, das estrangeiras, a que eu mais gosto é... Que eu acho que eu fico pensando como é que alguém foi capaz de fazer aquilo. É Moby Dick, do John Huston. O roteiro é de um cabo bem besta, chamado Ray Bradbury, que é genial. Mas como é que bota um livro, uma loucura daquela, de uma forma tão feliz e acertada no roteiro e num filme? É espantoso como conseguir fazer aquilo, né? E recente, os irmãos Coen fizeram com o Corman McCarthy, lá, Onde os Fracos Não Têm Vez, que também é uma belíssima adaptação, assim, que eu gosto muito do livro, li o livro várias vezes, assim, também é uma grande... Vocês falam, Laranja Mecânica, aí a gente vai entrar num bocado, mas Moby Dick, se tivesse que escolher uma, entre tudo, eu escolhi essa adaptação, que é um livro que eu gosto muito, é um livro espantoso, e como é que consegue fazer os personagens assim. E aí eu ficava, ao ver Moby Dick assim, várias vezes, eu ficava tentando fazer o exercício do que como eu fiz os personagens na cabeça e como eles estavam lá. E talvez fosse a coisa mais parecida que eu tive de ler uma coisa e o cinema trazer mais parecido com o que eu sonhava dos personagens. Então eu gosto demais dessa adaptação. Mas é sempre um risco muito grande quando o livro, no meu caso, também além de toda a cota de afeto, etc., é uma brincadeira mais fácil, porque, assim, para começar, eu não sou romancista, eu sou um cronista, de fato. Assim. Eu exercito e eu ganho a vida, eu sou um cronista, eu não sou um romancista. Então, um primeiro romance de um não romancista, não é um livro célebre, não é um livro que venha com a grandeza que assuste o diretor, sabe? Então, isso facilita também, de não ser... Imagina, você sair para filmar A Vida Seca, coitado de Nelson Pereira dos Santos, para pegar aquilo e dizer, que diabo é que eu vou fazer disso, sabe? Com um livro com aquela grandeza, né? Ou o São Bernardo depois. Então, você pegar um livro desse... com esse tamanho. Aliás, tem um desafio no mundo de Graciliano, que é quem vai filmar Angústia. Porque esse é outro, que é espantoso e é o grande livro, né? E no mundo que cada vez caminha mais para a imagem, Chico, o que é que você acha desse casamento suspeitoso, como chamaram aqui essa mesa, do cinema com a literatura? O que é que você acha que agrega a literatura ou desestimula leitores? O que é que você acha desse caso? Eu acho que a literatura, eu acho que estimula leitores, estimula debates como esse. Eu acho que tudo poderia ser adaptado para o cinema, desde que a gente tenha o respeito e a concepção e que a gente entre sabendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que esse é um filme, esse é um livro. Sem aquela coisa boba que a gente costuma fazer humanamente, que o livro é melhor do que não sei o quê, o filme é melhor do que o livro não sei o quê. Isso é uma bobagem, né? Tremenda, assim. Mas a gente é humano e, durante uma conversa com um amigo, acaba fazendo isso. Mas não é um bom exercício para você entrar nesse universo, né? De você começar a conceber os filmes adaptados como uma cabeça de um leitor que está lá passando aquele filme, aí já melhora um pouco as coisas, né? Mas acho que tem que ser filmado tudo, assim, sou totalmente a favor de... O filmado, adaptado, as obras estão aí para serem reinventadas, rebrincadas, né? Então, eu acho isso muito, não tenho nenhum medo da era da imagem, não. Aliás, vivo até um pouco dela. E o universo da literatura é bem diferente do universo pessoal também do cinema, né? A literatura é um processo muito isolado, muito solitário. O cinema é aquela multidão, né? Não precisa de edital, por exemplo, né? Pois é. Você se tranca sem edital, sem baixo orçamento, e você faz um bocado de gente, você faz todas as ações, você gasta 1 trilhão. Pegar o meu livro deve ter custado mais do que o ET na minha cabeça, para fazer o livro. Para botar aqueles personagens naquele lugar e levar para Juazeiro, trazer para o Crato, ir para sala de psicanálise, pular aqui, pular lá. Essa é uma operação que é muito dinheiro mental, assim. É um Titanic. Custou um Titanic a mim, né? Isso é lindo, a coisa de um homem sozinho poder construir um mundo todo de coisas, né?
se guarda lá e bota, faz aquela viagem maluca, sem fim, podendo fazer tudo. Inclusive estragar o livro. Vamos abrir também, né, para as pessoas falarem um pouco e conversarem um pouco. O Geneton ali também pode contribuir com esse debate, sabe tudo. Tem alguém querendo fazer alguma pergunta? Tem alguém aqui que vai ajudar com isso? Já tem uma, vão ser por escrito, é? Tem uma pergunta aqui. Chico, o cinema adapta o livro ou é um novo contar de sua história? É uma pergunta de Sidney Nicéas, que é escritor, e bota-se uma observação. Sidney Nicéas, escritor. Vamos ver se dessa vez a gente toma uma. Não, eu estou para acertar esse negócio com ele há 200 mil anos e nunca, quem sabe hoje. É difícil, assim, não tem toda essa eu falo da distância, da não interferência minha no roteiro, etc. Mas 30 anos de amizade e de conhecimento, eu da história do Cláudio, o Cláudio da minha história. Para ter ideia, eu fiz a primeira matéria de Cláudio como diretor de cinema, fui eu que fiz ainda, eu quase foca, para ver que Cláudio Assis é velho, ele mente a idade. Né? A primeira matéria ainda com foca, ele já tinha feito um filme sobre o Padre Henrique. Sumiu esse filme. Esse filme desapareceu, é? É mesmo, não tem? Não. Não tem cópia em lugar nenhum? Não tem cópia. Eu estou fazendo a antologia do cinema pernambucano, já procurei esse filme. Aliás, mesmo, eu procurei Isabela? muitos filmes aqui de Pernambuco que estavam sumidos. Nossa mas fui Senhora. atrás mesmo como detetive, mas esse aí está sumido mesmo. Ele sempre falava, mas eu achava que alguém tinha guardado, tinha... Se tiver alguém aí na plateia, me avise, eu estou atrás desse filme. Aí desde acho que o título é O Crime do Padre Henrique, né? Que era ali para remeter ao mundo essa de Queiroz ali. Então, desde essa época que tem essa relação muito próxima, sabe? Então é uma leitura totalmente livre dele, mas com essa rubrica ali de 30 anos de amizade. Então, isso é uma coisa de extrema confiança, né? Não é generosidade minha deixar, faça do jeito que quiser, não. É confiando numa longa narrativa, numa longa história de amizade. Um valor, aliás, que é um valor bonito e que tem que ser considerado, não só na hora dessa, como para qualquer ocasião. Não só com a arte, né? A arte é só um detalhe no meio de uma história de amizade. Um detalhe, vai sair um filme. Detalhe baratinho nada. Um detalhe de baixo orçamento. Tem outra pergunta, acho que ele está juntando aqui, mas essa já foi. É só por escrito, é? É para evitar o famoso doido de palestra, é isso? Pô, mas sabia que quando não tem, eu fico com saudade do doido de palestra, assim, quando não tem. Porque é genial, o cara pega o microfone e começa devagar sobre outro universo. Aí quem está falando descansa um pouquinho, né? Deixa o cara ir lá para... Eu amo o louco de palestra. Se tiver algum aqui, eu vou ceder o microfone, por favor. Não, o cara pega, recita Gregório de Matos, sabe? O cara vai para outro canto da vida. Isso é que é lindo numa conversa como essa, né? Então não fiquem com cerimônia, se tiver algum por aí. Chico, a pergunta agora é, falando de livros, qual ou a personagem mais erótico da Bíblia? Nossa senhora, eu não entendo muito da Bíblia não, viu? Eu faltei nessa... Não, o livro que eu gosto muito na Bíblia é Eclesiastes, assim, sei até algumas passagens, etc. Mas sempre falar do erotismo da Bíblia, mas eu nunca tomei conhecimento de verdade, assim... já li passagens eróticas, mas enviadas por um amigo ou sugeridas, mas não tenho conhecimento mesmo para falar sobre isso. Desculpa quem perguntou. Mas sei que tem erotismo. Tem em todo canto, né? Tem uma outra que pergunta se você acha que o cinema dá visibilidade demais a personagens que na literatura são mais ocultos. É uma pergunta de Eliane. Não, ótima pergunta. Eu acho que crescem, os personagens crescem. Mas
são vários fatores que o ator, na hora o ator foi melhor desempenho do ator, a visão do diretor. Então são coisas, os mistérios do set ali, né? Tem personagem que vira muito mais importante, que dá uma virada na história, né, de verdade. Mesmo ele não colocado na linha de protagonista 01 ali, ele é o protagonista 01 da história, porque pelos mistérios da filmagem. No caso do Big Jato, o Matheus fez o 2, assim, mas eu acho que o Tio virou o grande personagem do... E ele não é o grande personagem, o personagem maior mesmo é o velho, rabugento, turrão do filme. Mas esse Tio também teve uma grande influência no resto da vida do personagem principal, que no caso é a sua vida, né? Sim, eu acho que sim. o cinema deu essa luz. Eu digo assim, mas você lê o livro, depois vai ver o que foi filmado, o Tio, mas também aí teve a Paixão, que é um personagem que é mais fácil da gente se encantar, por conta da poesia, é o cara que é aquele bitomaníaco do interior, louco por... Inclusive ele fala inglês, ele é intermediário na venda tinha muito no Cariri contrabando de fósseis. E ele é intermediário com os gringos nessas histórias. E ele sabe o inglês que ele aprendeu com os Beatles. Então ele só sabe a palavra que está nas canções dos Beatles. Nem mais nenhuma que se tiver nas canções, e como são muitas canções, ele aprendeu esse inglês ele lê a primeira vez, na verdade ele lê o jornaleiro lá dá uma revista, o Cruzeiro, que tem uma tradução, acho que Lady B, não sei o quê. Aí começa a loucura dele. Você vê o que é filme de baixo orçamento, né? Virou os Betos, né? Aí virou... Não, tinha a confusão dos Beatles, bem lembrado. Os direitos autorais são caríssimos. Como é que a gente ia comprar uma canção? Não dá para comprar nem um assobio dos Beatles, que a gente tinha que pagar 1 milhão. E aí a solução foi sensacional e melhorou muito a minha história, que a gente fez uma banda cover, chamada Os Betos, que Laílson, aí falar outro roubo grande de personagem. Laílson era, digamos, o John Lennon dessa banda, e Laílson simplesmente, ele toma o filme para ele uma hora lá. Ele vai tocar na rádio, por esse eles vão tocar na rádio lá local, e ele fez umas letras no inglês maluco, surreal, geniais, assim. Então ele toma conta o Matheus ficava parado assim e esquecia o filme. Com o Laílson cantando essas canções como fosse um Beatle agrestino ali, maluco. Essa banda, eu acho que essa banda vai ganhar vida própria. Vai ter que ter os Betos. Vendo o filme, não tem como você não querer um show daquela banda mais. Aliás, vai tocar na estreia, isso já acertamos, assim, nesses acertos daqui. Vamos, sabe? Acaba dando certo por outras razões. Mas já está certo isso. Foi um ganho de roteiro isso. Os Beatles foi um ganho absurdo. Imagina se a gente tivesse com uma canção, tivesse comprado qualquer coisa lá das canções dos Beatles, seria lindo, maravilhoso, etc. Mas não teria essa contribuição, sabe? De uma banda cover tentando imitar aquela loucura ali dos anos 70 e a forma que Laílson fez as letras são incríveis, assim, de um surrealismo. É como se fosse Zé Limeira cantando Beatles. As letras, para você ter ideia. Não dá, não. Para filme de baixo orçamento, não dá para comprar. Não. Em 90... É de Michael Jackson, né? Os direitos Michael Jackson, os direitos autorais. Em 98, eu estava produzindo um documentário de... Quem estava dirigindo era Marcelo Gomes, sobre os anos 60, e tinha que entrar os Se fosse vivo, se Michael Jackson fosse vivo, acho que Claudão conseguia convencê-lo, porque nada, conseguia, o bicho não conseguia, não. Olha, em 98, eram, assim, 50 segundos de uma música. Na época, em 98, quando ninguém falava em direitos autorais, eu tinha no orçamento R$5.000 para pagar direitos autorais. Disse a produtora, não diz quanto é que a gente tem. Quando ela voltou, disse, olha, 50 segundos deu $100 mil. Eu disse, caramba! Então, você imagina ter essa banda no filme, tudo no... Essa brincadeira não dava para ter mesmo. E ficou uma coisa muito representativa dos anos 70, ali na primeira... metade ali, tinha muita banda no Brasil e muito cantor que cantava mesmo só em inglês, só cantava em inglês. Então, tem
o filme dá uma ideia disso também, que era uma coisa muito comum na época, você ter aquele tipo de conjunto musical, né? Tem uma outra aqui. Há um personagem no livro de nome Augusto Boa Hora. Aí pede para você falar um pouco desse personagem. Augusto Boa Hora é uma homenagem, na verdade, ao Augusto dos Anjos, que, aliás, é o centenário dele esses dias agora, né? Era um tio que eu tinha que ele era dessa profissão mesmo. Ele era dono de uma funerária e ele é que empacotava as almas do lugar lá. Mas eu botei o nome Augusto Boa Hora pura homenagem como é do mundo da morte, ali, do começo da morte, ele virou Augusto Boa Hora. Que ele reclama muito o tempo inteiro, esse lugar é uma merda, não se mata mais ninguém aqui, pô, cadê a violência, cadê o cangaço, cadê as grandes histórias do Nordeste? Ninguém tem mais honra, ninguém tem mais sangue nos olhos, é todo mundo bonzinho. Porque está com o negócio dele, ele acha que o mundo está tão em paz e as pessoas estão tão civilizadas, ele luta contra, ele dá um berro, um grito contra a civilização, a mínima sinal de civilização. Porque por ele é para estar todo mundo se matando para ele vender os caixõezinhos dele, né? E esse meu tio fazia um discurso parecido mesmo. É um personagem muito real, assim, ele fazia muito esse discurso de essa doencinha de hoje não mata mais ninguém, sei o quê, tudo. Tem que respeitar o comércio do homem, né? Ele vivia disso, então. Tem uma pergunta que é de Francilene Cavalcante, que é professora de língua portuguesa. Ela diz: você mencionou que Cláudio Assis modificou o final da história escrita por você no filme, gravado por ele, alterando o desfecho contido no livro, o que você mesmo considerou benéfico. Dessa forma, o que você acha dessa infidelidade ou adulteração de filmes baseados em obras? É sempre positiva? É sempre positivo. Eu acho que a adaptação 100% obediente não costuma dar em render. Eu acho que tem que ter uma cota de desobediência grande. No caso eu acho que não altera o enredo a mudança que o Cláudio Assis fez. Não altera o enredo, porque esse livro não é um livro de muita aventura, um livro de muita ação. É um livro tem até aquela lentidão mesmo do lugar, do sertão. Então ele tem ele tem uns 5% de cinema iraniano no livro, sabe? Então já tem aquela coisa oriental do sertão. Em alguns momentos, poucas palavras, o ritmo, aquela imagem linda, maravilhosa do sertão, o cara na frente de casa, ali acocorado, passa 10 Kurosawa na frente dele, 10 não sei o quê, e ele fica lá. Lá é o filme da vida dele, é aquilo. Aquela mirada no horizonte sem fim. Então o filme tem também um pouco disso, né? O livro tem esse vagar também, tem um pouco Mas foi muito benéfica, foi uma maneira... foi um corte de cinema, um corte de quem entende de cinema, de quem é acostumado a cortar um filme. Uhum. Que isso para a literatura... Isso ajuda muito, aliás, na escrita, né? Se você tem um pouco noção disso. E ele deu esse corte que o cinema dá, o bom corte ali. Malu Vieira, que é estudante de literatura, diz que, sabendo que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, o que seria, então, uma má adaptação? Ou existiria apenas uma obra fraca de audiovisual, independente da atividade da adaptação? Acho que não dá. Assim, acho que você pode ser 100% fiel e fazer um grande filme. E até você esquecer até do livro. Acho que há bons e maus filmes, né? Não tem... partindo que eu não tinha a preocupação de que ele estaria estragando meu livro e nem eu estragando o filme dele, vai ser uma leitura. O sonho dele é partir sugerido pelas minhas palavras, sugerido pelas minhas letras lá, pela minha escrita. Eu acho que se estraga filme, independentemente de livro ou não, sabe? Se fosse para resolver assim, num plebiscito maluco, seria pela desobediência na adaptação. Eu me lembrei, foi de Morte e Vida Severina na Globo, que todo mundo só lembra da canção de Chico Buarque, e eles cortaram o poema no meio. Né, Mário? Quando a gente fez inteiro. E depois adaptou para o quadrinho inteiro. Então, a má adaptação talvez seja isso, né? É que você ressalta a canção em vez dos versos ali que são fortíssimos, né? Então, essas escolhas podem dar uma estragada assim.
uma outra aqui que não disse de quem é. A literatura é milenar, o cinema é apenas centenário. Eita, apenas. Qual foi a contribuição da literatura para o cinema se tornar a maior indústria do entretenimento? É contribuição total, né? Eu gosto de achar que 100 anos é pouco, é muita bondade, né? 100 anos é anos de São Cão. Tudo, né? Você pega a Bíblia mesmo, Paixão de Cristo mesmo, que é a primeira adaptação do mundo, tá? Aliás, a história é fácil de adaptar, né? Você já sabe tudo, como o homem morre, como sobe. Já está de quem vai ver, é um acordo mais de fé do que de narrativa, né? Mas total, né? Você pega todos os grandes livros viraram bons ou maus filmes, né? Todo o romance francês do século XIX, os Balzac todos, Flaubert, tudo virou filme de alguma forma. E hoje eu acho que está muito forte também no Brasil hoje, o livro como é a grande fonte. O cinema tem cada vez mais buscado, volta ao Lourenço Mutarelli, que é um exemplo disso. As produtoras de cinema têm buscado nos livros, até comprando mais do que pode filmar, mas sai um romance hoje, um romance com alguma força, ele é quase imediatamente negociado para o cinema. Mesmo correndo o risco de passar anos ali ou não ser filmado, mas há uma disputa muito grande por bons livros hoje. Assim, eles são todos comprados, vive um boom dessa história hoje. O livro saiu, o nego já procura. O meu mesmo mal saiu, também teve essa procura. Só que aí era um acordo que era a história com o Cláudio, eu nem pensei nem em negociar, nem um segundo, que já tinha esse acerto. Mas o contador, o cinema está buscando o contador de história das narrativas brasileiras. No mundo inteiro é uma indústria isso já, mas aqui começa a vingar de maneira muito forte mesmo a literatura como matriz do cinema. Às vezes para adaptação, às vezes para fazer outra história, mas é a grande fonte. Hoje voltou a ser uma grande fonte. Um ex-colunista literário pergunta a você, Chico, a história do pão com ovo vale um filme? Isso deve ter sido, mas ele não é ex, ele é atual. Quem perguntou isso aí não assinou não foi o Marcos? Não, ex-colunista literário. Eu não conheço nenhum ex-colunista literário. Assim. Todo mundo continua, porque não larga essa doença, né? Continua fazendo de alguma forma. A história do pão com ovo? O pão com ovo vale um filme? Vale. Talvez seja a continuação do Big Jato, né? Mas aí tem que contar, né, a história desse pão com ovo também. Pão com ovo foi um apelido que Alberto Cunha Mello, o poeta Alberto Cunha Mello, a quem eu devo... a ele e a Jaci Bezerra, eu devo, digamos, minha formação como leitor quando eu cheguei no Recife. Foi quem me deu para ler os livros mais importantes, assim, tinha uma preocupação de formação, de minha formação como leitor. Tanto, sei lá, mal conheci Alberto, ele já me deu o ABC da poesia do Enza Paldi. Então, era um cara que tinha preocupação de formação, amizade, eles de uma geração mais velha, e eu ali, inocente, puribê, chegando do interior, e nas mesas do Dom Pedro, ali por volta do Jornal do Comércio, eles tinham essa preocupação, e não foi só comigo, depois foi com muita gente, de formar as pessoas como leitoras, de dar livro. Então, já se chegava, empurrava, lembrei agora de William Faulkner, chegava e dizia, lê isso aqui porque é importante por isso. Aí depois eu lia, tinha uma longa conversa com ele e com o Alberto. Então, aí foi o Alberto que me nomeou pão com ovo, porque eu só comia pão com ovo na universidade. E eu fiz um poema, que era um poema protesto, numa das muitas invasões na reitoria. Eu fiz um poema para questionar a má qualidade do bandejão lá do RU, do restaurante universitário. Eu fiz um poema que era o seguinte, era pão com ovo, 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 pão com ovo. Eu vou poupar vocês, mas eu recitei isso durante 45, 50 minutos, para dar a ideia de enfado de uma comida repetida, assim. Aí o reitor não aguentou, melhorou a comida.
Porque toda a vida que tinha uma coisa lá, eu recitava pão com ovo 1 hora. Invadia as salas de aula também com... Eu tinha lido Confesso que Vivi, de Neruda, e o Neruda saía recitando com um touro nos auditórios lá. E eu peguei, aí eu não podia levar um touro, eu levei uma cabra lá da Várzea, perto da universidade. Aí eu invadia as salas de aula com essa cabra e... Pão com ovo, pão com ovo, pão com ovo. Pão com ovo, pão com ovo, pão com ovo. Pão com ovo, pão com ovo, pão com ovo. Aí Alberto assistiu a uma dessas performances assim e me apelidou de Pão com Ovo e ficou o tempo inteiro. Grande Alberto Cunha Mello. Um salva de palmas, Alberto Cunha Mello. E além deles me alimentarem de livro, também é injusto eu não dizer que me alimentaram assim para valer mesmo, de comida. Então foram muito importantes, não só aquela velha história do espírito, mas com o corpo também. Valmir Viana diz, filmes e novelas não estão muito fora da realidade em que se baseiam? Eu acho que tem um propósito de entretenimento, se baseiam muitas novelas na banalidade mesmo e cumpre o papel de serem banais. Nesse sentido, mas eu entendi a pergunta dele do que está longe de ser uma obra de denúncia, está longe, porque o propósito não é esse, o propósito é ser entretenimento, né, e pode fazer também boas e más coisas de entretenimento. Tem aqui Eliane, pergunta, você acha que existem escritores que já escrevem um livro pensando na futura adaptação para o cinema? É o caso de Paul Auster, por exemplo? Não, eu acho que o Paul Auster, ele é mais, acho que não pensa, é porque a escrita dele é muito isso, mas acho que hora nenhuma ele pensa, não tem essa sensação ao lê-lo, não. Aí você tem a sensação clara sei lá, os romancistas policiais, aqueles caras profissionais mesmo que produzem um livro por ano, já antes de escrever o livro já tem um acordo com a produtora e tal, e o livro vai ser vendido mesmo, já manda uma súmula do romance antes. Aí é uma cadeia muito americana, profissionalíssima, que trabalha assim, que trabalha dessa forma. Mas eu acho que não é bom você escrever, você não estando nessa cadeia, você já escrever pensando no que pode virar, sabe? Você tem que escrever, obedecer à tua viagem maluca ali, da tua solidão com aqueles personagens, com aquele livro. Não, acho que não vai, é mais sincero, mais verdadeiro, você tende a construir um livro melhor se você não ficar com essa preocupação. Se quer que o livro vai ser qualquer coisa, sabe? Eu acho que aí tem que cumprir uma tara particular que é a escrita. Esse negócio de literatura é uma tara, é uma doença, é uma obsessão, uma coisa maluca, ela foge a qualquer explicação comercial ou qualquer explicação no sentido prático da vida. Ela é estava conversando com o Rodrigo aqui mesmo, que fez o Rodrigo Garcia Lopes, fez um livro agora policial, ele disse que gastou 8 anos. Então, é uma vida que você gasta em cima daquilo, durante aquele processo você chora, você ri, você leva aquele livro para todos os lugares, inclusive para o cinema você vai com o livro na cabeça. É uma devoção, um negócio tão importante, pesado, que você não deve preocupar com nada, com contrato de nada, com nada na vida. Tem aquilo como uma parte da tua existência mesmo, é um gasto que é da tua existência. Você não se preocupar com, vai virar filme, vai virar não sei o quê, acho que normalmente não vira. Agora, isso não eu não estou falando, no caso, que eu também gosto muito de trabalhar, sobre encomenda. Se você tem você é um narrador profissional, o cara te contrata, ou o cara dá um mote, um tema, e diz, eu quero fazer um filme sobre isso. E tu vai escrever uma narrativa, eu vou basear... Assim, aí é um trabalho profissional, como um jornalista pautado para fazer uma capa de uma revista, e etc. Essa é uma escrita profissional. Mas, desse lado, assim, aquele livro que nasceu por uma urgência tua, por uma maluquice da tua cabeça, escrever, se derramar em cima do bicho sem pensar em nada. Senão Abel não teria escrito em Iorubá, né? Um dos livros dele. Você acha que ele tinha preocupação comercial ao escrever em Iorubá? e tinha coisa mais urgente, mais interessante para ele do que isso? Não tinha na hora. Era escrever daquela forma.
Era uma coisa que estava sendo solicitada ali para ele fazer. Era uma urgência particularíssima. Não deve se preocupar com nada, não, eu acho. Ivan Rodrigues diz: oi, o que você acha da grande influência de escritores de outros países sobre as crianças e adolescentes brasileiros, levando em muitos casos a não dar importância aos escritores do Brasil? Eu acho que ele está falando ao mundo do Harry Potter, esse negócio dos crepúsculos todos, etc., né? Que é um fenômeno que, aliás, quando eu vi a primeira criança com o Harry Potter na mão, eu disse, e não estão dizendo que os meninos não leem mais? Eu vi por esse lado muito positivo da grande narrativa. O ruim é ficar só numa coisa, ficar só nisso. Mas não são esses livros que estão tirando o autor nacional de evidência. Aí é outra coisa, é a cadeia perversa mesmo do mercado brasileiro, que eu acho que uma coisa, com a globalização, com esses grandes conglomerados de editoras se juntando, e elas estão todas no Brasil, grandes cadeias espanholas, para ficar só num país, que vem aqui, compra mais 2 pequenas editoras, ou 3 ou 4, e junta. O que está começando a acontecer muito é que essas editoras privilegiam o autor estrangeiro, que, aliás, já é dela, que ela já comprou os direitos. Então, por que ela gastar em mais um autor nacional, se já tem comprado lá uns 10 nomes assim, já famosos, inclusive porque ela trabalhou para esses nomes virarem famosos, e isso eu acho que deixa o autor nacional em escanteio. Mesmo sendo publicado, mas na hora de trabalhar o livro nacional, se o autor não pega pelo braço, fora raríssimas exceções, mas falando da grande maioria, se o autor não pega o livro e sai pelas fliporto da vida, e sai tentando cavar um espaço mínimo, não sei o quê, o livro não existe, do autor nacional, mesmo você numa grande editora. Por quê? A editora, nisso ele tem muita razão na pergunta, a editora privilegia para o trabalho, para o nome de trabalho, os estrangeiros. Muito mais, porque já está já está comprado, já é dela mesma, não vai ter gasto e quer vender aquilo. Nisso o autor nacional é muito marginalizado, fora alguns raros nomes que eu falei. E aí, sim, Harry Potter é um exemplo da pergunta anterior, né? Do livro que é feito já pensando no filme também, né? Mas eu não acredito que ela fez o primeiro pensando, não, viu? Já no livro? Eu vejo com bons olhos aquela inglesinha. Eu acho que ela fez para contar uma história mesmo. Eu acho que ela tinha uma sede de contar uma história maravilhosa. Aí depois entra dentro de uma engrenagem. Mas acho que não tinha indústria nenhuma por trás dela na hora da largada das coisas, sabe? Ela estava pensando mesmo naquele menininho lá. E queria contar uma história de aventura. Eu não acredito que tenha nascido com essa carga toda. Depois, claro, né? Virou um fenômeno. Aí vai ter que ter o 2, se não tiver o 2, vai ter que fazer. Aí tem que fazer o 3, o 4 e por aí vai. Aí já começa a ter 800 livros parecidos com o Harry Potter, com a mesma coisa, porque deu certo. Mas aí vale também para os tons de cinza, para essas coisas todas, fenômenos, né, que começa sendo copiado porque deu certo. Mas o primeiro eu acho que tinha alguma pureza, mesmo sendo Harry Potter, eu acho. Eu quero acreditar, eu sou romântico. Aí pergunta o que você acha do livro A Culpa é das Estrelas. Eu confesso que eu não li. As últimas estrelas que eu li na literatura foram as de Bilac. Hora direita. Mas não estou falando mal que eu não li, né? Qual o fato mais emocionante de sua vida? E isso está no livro? Rapaz, tantas emoções. Não dá para escolher uma só coisa assim, não, né? Mas eu acho que o período a minha chegada do sertão no Recife, os primeiros tempos no Recife eu julgo como os tempos mais incríveis da minha vida. O susto, o espanto com o conhecimento, com as coisas. Eu cheguei com uma dívida muito grande de tudo, assim, de falta de leitura, de falta de conhecimento. Nem o comunismo eu conhecia direito. A cartilha marxista reinante na hora, mais do que nunca.
Então, tudo aquilo de movimento estudantil, a essas mesas com os poetas do Recife, depois eu trabalhando de vendedor na Livro 7, aquele mundo fascinante, vendendo livro e conhecendo os livros, falando para as pessoas. Então, essa chegada, o Bar Savoy ainda que eu peguei, o final da boemia assim, do Bar Savoy, a boemia ali em torno da Livro 7, da própria Livro 7, na rua 7 de Setembro. Essa chegada no Recife, eu acho que está nesse pacote, certamente. O conhecimento de fato da mulher, né? Assim, não de saber o que ela quer, mas que aí é um trabalho perdido. Eu digo no sentido de conhecer mesmo a mulher, de tabular o mínimo conhecimento. Eu tinha ido no cabaré e pronto, era a ideia de mulher na minha vida. Não desprezando as meninas que estavam lá, que eram lindas e etc. Mas a ideia de travar, de dar dramaturgia com a mulher, as primeiras horas disso são de uma riqueza monumental. Pena que muitos homens desperdiçam essa história. Ficam só naquela, isso é conversa de mulher, isso sei o quê. Pô, se debruça sobre esses mistérios, que você vai ver a maior beleza da existência. É de verdade, do que quer, qualquer maneirinha de olhar, de pedir uma coisa, de dizer uma coisa, de se pronunciar, que normalmente a gente não escuta. A gente não escuta normalmente, né? A grande narrativa, o grande rio corrente que é uma mulher falando assim, aquela beleza toda, e a gente costuma desperdiçar. E aí, quando eu tive esse entendimento, aqui na chegada do Recife, depois aliás, de conversar com um bocado de mulher e não ter quase nenhuma, depois dessa longa conversa, assim, isso foi um momento, um alumbramento, um susto de beleza. E eu julgo como um dos momentos mais importantes. Só um minutinho, porque tinha me dito que era até 4 horas e agora me mandaram um papelzinho, tempo esgotado, muito obrigado. E ainda tem aqui algumas... Água? Foi o quê? E essas não pode mais, não? Olha aí, Tonka está dizendo que tem mais um tempinho para esse aqui. Então, vamos lá. Antônio só esse daqui. Cabra bom. Então, perguntam, a sua saída da Folha por questões políticas é uma crônica ou um romance? Albi Boni. Crônica de uma morte anunciada. Não, mas foi um momento rico para mim, de ruptura. Às vezes a gente fica muito numa eterna moita metafísica e nunca se pronuncia, fica só naquela reflexão e nunca diz nada. Pena que eu acho que foi um episódio que foi tomado como uma declaração de voto e eu queria ter como um episódio maior de crítica aos meios de comunicação, a crítica de parcialidade ajumentada da imprensa brasileira. Eu queria que embutisse isso e não uma declaração de voto. Declaração de voto, todo mundo vota. A declaração não é muita coisa. Vai lá, vota. A declaração de voto é uma coisa importante, mas é dentro da cidadania. O que eu dizia no texto, que foi tomado já por todos os lados possíveis, já como uma declaração de voto, era que a imprensa brasileira poderia, no mínimo, adotar o modelo americano de se declarar o candidato no começo da campanha e tentar, no resto do jornal, fazer um jornalismo mais ou menos decente. Então, era um grito ali de quem está 200 anos dentro da redação e vê uma hora do jornal virando panfleto, de verdade. O jornal que parecia mais feito, isso não só para a Folha, mas valendo para todos, que parecia que a máquina, a impressora estava dentro do comitê, e não no velho lugar de uma impressora, de um jornal, de um lugar sério. Então, era uma crítica mais a isso, de que... E também a forma da reação deles foi pobre também, a forma da minha saída por parte deles, porque virou uma discussão, como fosse uma discussão da linha 2 do capítulo 9 do Manual de Redação. Aí é empobrecedor também, dos dois lados a discussão foi, sabe, mas tem uma hora que eu pensava muito, porque a desculpa, não, no manual, tal linha e tal, aí me mandaram lá a linha no manual, não pode, não sei o quê, não pode fazer proselitismo político, como se os outros colunistas do jornal não fizessem proselitismo político. Se aquilo não for proselitismo político...
Então o episódio é bom para esse debate. E eu queria que ele servisse para esse debate. Assim, o que é interessante é que se debata isso. Mas é um momento de extrema passionalidade de todos os lados, né? Aí vira um barulho danado, rede social, etc. Mas eu queria que o texto fosse tomado. O texto, aliás, a última coisa que fala é a questão do voto. O texto é o tempo inteiro questionando essa coisa. É meio como fosse uma conversa minha com o Dr. Sócrates, com quem eu conversava muito, inclusive, sobre esse tema. Então, foi mais nessa linha. As duas últimas aqui. Você acha que ainda há uma rejeição dos livros nacionais? Os anos dourados da literatura e cinema já aconteceram? Acontece hoje ou irá acontecer? Não, está acontecendo aqui na Fliport. Aliás, aconteceu? A Fliport é a contribuição maior para isso. Então, está acontecendo aqui. Eu acho que a gente não... É o tipo de luta que mal começou. Assim, eu não gosto desse discurso apocalíptico de que fomos melhores e os livros foram melhores. Eu tenho queixas tremendas e críticas ao funcionamento do mercado. Eu acho que essa coisa que eu falei daqui a pouco vai ter uma editora só, porque elas estão se juntando. Um compra o outro. Aliás, você publica um livro, você não sabe por... Você vai publicar num canto, você acha que está fugindo do seu editor? Não, você está de novo nele. Eu tentei outro dia fugir, eu digo, não, lá é dele também. Eu digo, vou para onde? Então, esse tipo de coisa, essas fusões, elas fazem um mal, mas é um mal à humanidade, no geral, porque viram um monopólio, viram venda de uma coisa só por parte deles, eles compram todos os espaços nas livrarias, que sabe que hoje tem um jabá, o jabá que tinha na música, que tinha no outro canto, o jabaculeta rola também na livraria, aquela primeira, que é um negócio legítimo, só que deve ser dito, é um negócio legítimo, eles vendem a vitrine deles, então, para um livro de um autor nacional, que não está nessa grande cadeia, ele ficar 5 minutos na vitrine de uma grande cadeia de livraria, isso é um negócio, isso é impossível, a não ser que o cara seja casado com a menina da vitrine e diga, minha filha, pelo menos meia hora, para eu ver e fazer uma foto, fazer uma selfie aqui com a coisa. Porque, então, isso é perverso, a coisa do conglomerado. A última, Chico. Mudando um pouco de temática, eu queria que você definisse sua colaboração no programa Amor e Sexo e se você acha que isso pode ter feito com que outras pessoas fossem procurar pelos seus livros. Uma pergunta de Rezi. Essa coisa de televisão, ela reflete mesmo na coisa da... Ela tem uma coisa boa que ela reflete você torna-se mais conhecida, as pessoas compram realmente, tem pessoas que não iam te ler, passam a te ler por conta da televisão, e etc. Isso eu cito desde que eu fiz lá o Saia Justa, mas tem outra coisa perversa, que é também o cara da televisão, ele não é creditado como um bom escritor normalmente, ele é tido como uma celebridade que escreve livro. Então tem essa parte perversa. Mas como eu comecei antes, eu só fui aparecer em televisão muito tardiamente, não sou muito prejudicado nesse sentido. Mas a gente tende, e isso é errado porque é um julgamento, a achar que o livro do cara que aparece na televisão é um livro mais vagabundo. Isso no senso comum tem um pouco disso. No senso comum não, perdão. No nosso mundo mais literário. Tende a ser um pouco mal visto entre nós, ali, na missão da literatura, na discussão da literatura, a gente tende a desprezar esse cara da TV que faz o livro. A sorte é porque eu comecei antes. Espero. Só Iracema avisa aqui para a gente que na Comissão da Verdade, aqui em Recife, na Fundação do Helder Câmara, vai haver filmagens sobre o Padre Henrique. Obrigada Puta, coisa boa, porque o filme perdeu, mas essa história não deve ser perdida. A história do Padre Henrique é para ser lembrada todo dia. E eu acho que a gente continuaria... Inclusive nessas horas que se arvoram aí uns golpismos esquisitos e tal. Então tem que lembrar o Padre Henrique o que foi aquela história. Bom, a gente continuaria essa conversa ainda por muito tempo, mas recebemos esse bilhetinho, tempo esgotado. Obrigada. Obrigada, Chico. Obrigada a vocês. Opa! Obrigado, Antônio. Obrigado a Friporto. Obrigado a vocês. Uma boa festa literária a partir de agora.